Olá, prezados irmãos, companheiros de ideal, internautas, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e falo daqui de Uberlândia, Minas Gerais. E para nós iniciarmos esse nosso momento de encontro com Jesus, encontro muito importante que envolve o nosso lar em vibrações de paz e de luz, nós convidamos todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos lá? Mestre Jesus, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor, rogando a direção espiritual deste instante, o amparo para todos nós, encarnados e desencarnados, que participamos desse encontro de luz e paz. Que todos nós possamos aurir as forças de que necessitamos, Senhor, para superar as nossas dificuldades, os desafios diários e prosseguirmos a nossa jornada confiando na misericórdia divina que nos socorre através dos seus emissários, nos dando as boas intuições, nos fortalecendo a fé, a coragem, o bom ânimo, a esperança, para que nós possamos todos alcançar a perfeição para a qual fomos criados. E assim, Jesus, em seu nome, nós iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. E passamos a palavra para a nossa querida Norminha, que vai nos trazer uma mensagem muito importante para nós aprendermos, refletirmos e agirmos. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Olá, meus irmãos. Que sejam de paz, né? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos então iniciar a leitura do nosso Evangelho no Lar de hoje, que é uma continuação do capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Hoje, nós estamos no item 18, intitulado Os Órfãos, e é uma mensagem passada por um espírito familiar em Paris, 1860. Vamos à leitura? Bom, meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Vamos dar uma paradinha aqui para a nossa reflexão? Então, em nossa abençoada doutrina, meus irmãos, a questão dos órfãos é abordada sobre a perspectiva da reencarnação e da lei de causa e efeito, onde as experiências de cada indivíduo são vistas como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Envolve responsabilidade e caridade. Por quê? Porque, afinal,
todos têm responsabilidades de amparar os órfãos, oferecendo auxílio material, moral e espiritual. A condição de órfão, meus irmãos, também ela pode ser vista como uma oportunidade para o próprio desenvolvimento, tanto para aqueles que auxiliam adotando essas crianças, quanto para os próprios órfãos, que buscam a própria evolução. A lei de Deus nos recomenda a amar o próximo como a si mesmo. Portanto, estender a mão à criança abandonada é agradável a Deus, como diz o espírito familiar dessa mensagem, porque quem assim age não só compreende, mas pratica a lei de Deus, não é? De amor e fraternidade. Afinal, todos são irmãos, não é verdade? Na jornada evolutiva, somos todos filhos do nosso Pai maior, amado e misericordioso. Então, daí a importância de tratar os órfãos com respeito, carinho e atenção, reconhecendo-os como seres humanos que precisam de amor e cuidado. A doutrina espírita incentiva a criação e manutenção de instituições e projetos de assistência social que visem amparar órfãos e crianças em situações de vulnerabilidade. A gente vai lembrar aqui da Casa do Caminho, meus irmãos, fundada pelo nosso querido Divaldo, não é? O Divaldo, ele amparou diversos órfãos, e um deles veio a ser a mãe de um obsessor, né, o Máscara de Ferro, que perseguiu o Divaldo muito tempo. Ele não acreditava naquela transformação espiritual que operara-se no Divaldo, que prosseguiu a sua jornada evolutiva, enquanto esse irmão obsessor ficou preso naquele sentimento de vingança. E então, certa vez, o Divaldo viu um choro de criança e, quando abriu a porta, que pegou era uma menina, e se tratava da mãe desse obsessor. E só assim, quando Divaldo amparou aquela orfanzinha ali deixada, é que o obsessor comoveu-se que realmente o Divaldo havia se transformado evolutivamente. Então, meus irmãos, é por isso que a gente precisa refletir, né, acerca dos papéis que tanto o quem adota como quem está órfão está vivenciando naquela existência, sempre para o progresso evolutivo. Vamos prosseguir a leitura? Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Então, vamos lembrar, meus irmãos, que pela bondade e misericórdia do Pai, ele nos concede o véu do esquecimento. Então, no caso, se acolhemos hoje uma criança que em vida pretérita me foi cara, não seria mais caridade, não é verdade? Mas um dever. Às vezes ocorre possibilidade regenerativa de acolher um filho, uma filha que outrora eu abandonei. Se eu recordasse, poderia comprometer a minha atual existência pelo remorso, não é?
Ou pode ser ainda uma possibilidade de um filho ingrato, não é? Que abandonou a família outrora e hoje passou pela dor regenerativa da orfandade, para dar valor à família em todo o processo reencarnatório. Há um propósito divino para impulsionar seus filhos à evolução espiritual. Então, vamos prosseguir a leitura. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos, frequentemente, são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados, se em casa a doença e a privação não os esperassem. Então, meus irmãos, ninguém, não é, pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo antes. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílio fraternais. Quando a gente faz essa reforma íntima e pratica a caridade com o coração terno, nós não vamos constranger aqueles que a recebem, entendeu? Eles não vão sentir queimar aquele óbolo e aceitá-lo só porque a necessidade em casa é grande. Ao contrário, vamos criar elos com esses irmãos de gratidão, entendeu? E assim, quando a gente faz com amor, a cada um é dado segundo as suas obras. A gente não faz querendo receber nada em troca, mas é natural que quando somos assim lembrados por alguém, eles tenham uma recordação de gratidão para nós. E isso vai fazer com que a nossa alma seja regada de bons fluidos, diferentemente daquele que recebeu de nós sem esse carinho, sem fazer por fazer. Aí não. Aí, quando eles não recordam transmitindo-nos bons fluidos, não é verdade? Porque a cada um é dado segundo as suas obras, não é? Por isso, o espírito familiar prossegue. Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Ou seja, meus irmãos, Emmanuel diz que a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Nós precisamos desta docilidade para a prática da caridade. E assim,
nós vamos recorrer a um trecho do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, intitulado Caridade Essencial, é o capítulo 110. Num pedaço dessa mensagem, Emmanuel vai dizer: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo, né? É isso que nós falamos. E aí ele vai dizer mais à frente: em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, serão, né, atividades sagradas e indiscutíveis em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. É o que eu comentei antes, né, meus irmãos? A lembrança que aqueles que foram beneficiados tiverem de nós vão emitir para nós esses fluidos positivos que vão nos enternecer a alma, vão nos favorecer a caminhada. E Emmanuel prossegue: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, não basta estudar o que nos chega da espiritualidade amiga, não é? É imprescindível colocar na prática conforme essas orientações nos chegam. E Emmanuel prossegue: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Isso não nos lembra aquela linda fala de Paulo? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim? Lembra, né, meus irmãos? E Emmanuel conclui: sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, não basta fazer a caridade, é preciso fazê-la como o Evangelho de Jesus nos prega: amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, fazer por eles o que gostaríamos de receber se estivéssemos na mesma situação que eles. É isso, queridos irmãos. Agora, a nossa querida Vânia vai dar prosseguimento
a esse entendimento dessa passagem intitulada Órfãos, retirada do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito Emmanuel. A palavra é sua, minha querida irmã. Gratidão, Norminha, pelos excelentes e oportunos comentários. Lembrando aí, a autoria espiritual é André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho. E nós vamos, então, ler a mensagem de André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, referente ao capítulo 13, item 18, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a lição 170, intitulada Órfãos. O código divino é claro, mas nem sempre é observado. Ensina a reverenciar o Criador como o Pai amantíssimo, mas nega-se a existência da divindade. Afirma não pronunciar em vão o nome de Deus, mas invoca-se o Senhor até para a guerra. Recomenda honrar pai e mãe, dedicando-lhes carinho e assistência, mas abandona-se a família. Vou fazer uma pausa aqui para que nós possamos refletir um pouco mais sobre como nós estamos nos conduzindo ante o fato de já conhecermos o Evangelho de Jesus, mas nós ainda não estamos observando a seriedade desse entendimento quanto às nossas responsabilidades. Reverenciamos Deus como Pai amantíssimo, mas muitos negam a existência dele. São aqueles que ainda são apegados à matéria ou que adotam uma atitude de indiferença para com o Criador. Código divino, não? Nós sabemos que não devemos pronunciar em vão o nome de Deus, mas invocamos o Senhor até para a guerra. Em quantas situações hoje, até de piadas, situações jocosas, engraçadas, até desrespeitosas, pronuncia-se o nome de Deus. Tá? Quando nós recordamos um mandamento que é honrar pai e mãe, né? Dedicando carinho e assistência, nós assistimos ao abandono da família. E quando os nossos pais chegam à terceira idade, muitos são abandonados em um asilo, em uma casa de repouso, ou são colocados em um cômodo no fundo da casa, pois aqueles que nos deram a vida muitas vezes são maltratados, desrespeitados, tá? Sem carinho, sem atenção, abandonados a cuidados de terceiros. Exige não matar, valorizando a existência, mas tira-se a vida do próximo. Então, o mandamento não matareis, para que nós valorizemos a existência de cada um que é filho de Deus, mas nós tiramos a vida do próximo para roubar, para estuprar, para outros crimes. Fala em não roubar os pertences alheios, mas pratica-se a desonestidade, que é, infelizmente, algo que está se tornando muito comum. As pessoas nem se assustam mais diante da desonestidade, né? Até havia aquela propaganda, décadas atrás, daquele jogador, né, que queria levar vantagem em tudo. Daí, como que houve um boom, um estímulo generalizado para a prática da desonestidade. Então, onde
alguém pode levar vantagem e utiliza-se o indivíduo de quaisquer meios para atingir os seus fins. E aliam-se a essa desonestidade encarnados e desencarnados num conluio de graves consequências morais, espirituais, físicas e materiais. Diz não cometer adultério, que compromete objetivos nobres, mas semeia-se o mal. Semeia-se o mal através de propagandas, através de vídeos, através de modismos, né? Porque, segundo o que o Evangelho nos ensina, adultério não é só o sentido comum de alguém trair a confiança ou afeto de outrem com outra pessoa. Não. Adultério é tudo aquilo que é voltado para o mal, para a prática do mal. Então, por que o mal está aparentemente ou realmente vencendo? Dizem-nos os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, que é por conta da timidez dos bons. Fica aí mais uma provocação para que todos nós reflitamos se efetivamente nós queremos vencer o mal que há em nós para vencer o mal no mundo. Refere não levantar falso testemunho, mas espalha-se a calúnia. Calúnia, difamação, vem também através do que hoje ficou assim cristalizado já, que são as fake news, as notícias falsas, né? Então, muitas vezes, vamos dizer assim, o estupim somos nós e nossa invigilância em relação ao mal. E depois, a faísca que acende a bomba, né, é justamente a conivência com o mal. Né? Declara não desejar a mulher do outro, mas destrói esses lares. Hoje, muito comum, muitíssimo comum, né? O indivíduo é casado formalmente com alguém, tem lá família constituída, filhos, uma vida, enfim, mas de maneira oculta, e às vezes não tão oculta, o indivíduo mantém uma, duas, três ou mais famílias. Assevera não cobiçar os bens do vizinho. Garante. Confirma que não cobiça os bens do próximo, mas mergulha-se na inveja, que é altamente prejudicial e destrutiva, né? Porque a inveja é alimentada por aquele sentimento de ambição em relação ao que é do outro e que muitas vezes não é externado em falas ou em atos, mas fica aqui internamente guardado nos pensamentos. E como nós sabemos que pensamento é matéria, então esse sentimento da inveja vai crescendo e vai se propagando no ar até atingir a pessoa ou as pessoas que são o nosso alvo com a inveja. Proclama amar o próximo como a si mesmo, mas cultiva-se o ódio. Então, é uma contradição humana ainda muito comum, né? De nós falarmos. Palavras boca afora, que amamos o próximo como a nós mesmos, e nós sabemos que devemos seguir esse mandamento divino, mas ainda cultivamos o ódio, tem as guerras, ainda cultivamos a inveja, o ciúme, tão destruidores também. Só que muitas vezes invisíveis, não? Para o outro. Não? E aí André Luiz nos brinda com um final muito provocativo, dizendo: aqueles que transgridem o código divino, na verdade, afastam-se de Deus. Embora o Senhor os ampare sempre, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos,
não se dão conta da paternidade divina e, por vontade própria, passam pela vida indiferentes ao bem. Distantes do amor e da caridade, são órfãos por si mesmos. Então, existem aqueles órfãos, vamos dizer, naturais, né? Aqueles que perderam os seus pais por algum motivo, ou por morte, ou por abandono, não vamos comentar aqui nesse momento, mas aqueles que são órfãos por si mesmos. Por quê? Podem até saber do Pai, do nosso Pai Criador, mas não se dão conta de que esse Pai é bom, justo, misericordioso. Sempre nos deseja o bem, mas nos adverte através de seu Filho Jesus, a cada um segundo suas obras. E conforme Emmanuel, cada um colhe aquilo que semeia, ou aquilo que planta. Então, amigos, você poderá dizer, Vânia, mas eu não sigo nenhuma religião, eu não sou dedicado aos estudos espirituais, mas eu vou lhe contar um segredinho que talvez você não saiba. As leis divinas estão inscritas, inseridas em nossa consciência desde a nossa criação, como seres inteligentes da criação, como espíritos. Então, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Então, devemos buscar a nossa melhoria, o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento, lembrando-nos de que Deus nos concedeu inteligência e livre-arbítrio. Através dos esforços individuais, das escolhas de cada um, nós colheremos o que nós tivermos semeado. Nós teremos inúmeras oportunidades de resgatar as nossas faltas através das reencarnações. Mas, se nós persistirmos no erro, no mal, nós vamos nos trazer muitas dores, muito sofrimento, até que purifiquemos o nosso espírito. Uhum. E é algo que não temos para onde fugir, porque todos nós fomos criados para a perfeição. Chegaremos lá todos, uns mais cedo, outros mais tarde. A perfeição relativa, é claro, porque perfeição absoluta só Deus. Mas convém pensarmos se nós realmente nos conhecemos, se nós realmente nos amamos, porque se não nos amamos, como vamos amar a outrem? E se nós achamos-nos muito autossuficientes, capazes de seguir a vida por nós mesmos, André Luiz nos lembra aqui, ó, pela distância em que estamos do amor da caridade, somos órfãos por nós mesmos. Então, sempre, meus queridos, a escolha é nossa. Não há vítimas nem inocentes nesse quadro, que é ainda de provas e expiações, o planeta Terra. Então, se nós quisermos estar
num mundo de regeneração, devemos o quanto antes corrermos atrás do prejuízo, para que nós possamos estar num mundo melhor, numa situação melhor. Porque senão, nós já sabemos. Assim como aconteceram os exilados de Capela, muitos de nós também seremos exilados do planeta Terra. Pensemos nisso. Gratidão. Um grande abraço. E agora, Norminha, com você, o pedido da magnetização da água. Vamos lá, querida? Olá, meus irmãos. Vamos então fazer a nossa prece de magnetização da água. Antes, vamos lembrar a vocês que, se por acaso tiver alguma pessoa na residência necessitando que a água seja magnetizada para ela especificamente, só ela poderá ingerir dessa água, certo? E outra coisa que devemos sempre nos lembrar, por ser remédio, a água deve ser ingerida em doses pequenas, equivalentes a um cálice, 3 vezes ao dia. E não é simplesmente pegar e ingerir a água, não é? Ingeri-la em oração, em estado de gratidão ao Pai por aquele remédio, para que esse remédio tenha um efeito salutar. Vamos à nossa prece, então? Vamos fechar os nossos olhos. Graças a Deus. Obrigada, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de magnetização da água. Permita, querido mestre, que os guias e mentores amigos aqui presentes em seu nome possam fazer jorrar nesta água os fluidos balsâmicos medicamentosos trazidos dos laboratórios espaciais para transformá-la num remédio salutar que possa beneficiar as células malsãs de todos que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos que assim seja, em nome do nosso Pai maior, nós vos agradecemos. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, estamos chegando ao término desse encontro abençoado, iluminado pela presença amiga desses espíritos de luz que aqui estão conosco, nos inspirando, nos assistindo, em nome de Jesus. Vamos então agradecer por esse banquete de conhecimento que chegou até nós com o auxílio de cada um deles. Vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, elevarmos os nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, mestre dos mestres, médico dos médicos, que os seus eflúvios de luz, Senhor, possam chegar a qualquer irmão que estejam deles necessitados, seja para beneficiá-los física, espiritual, psicologicamente, que cada um, dentro das suas necessidades, possam ser beneficiados, querido mestre. Nós que te pedimos assim, com muito amor em nosso coração, por nossos familiares, mas também que esses benefícios se expandam pelo nosso país, pelo nosso planeta,
chegando até aos locais onde são campos de guerra, aos locais onde as pessoas sofrem muito pelas condições das intempéries climáticas. Misericórdia, Pai amoroso, de cada um de nós, seus filhos em caminhada, que tanto te amamos e contamos com a vossa proteção. Assim, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a esses irmãos espirituais que aqui estão nos assistindo em Seu nome. Mas, acima de tudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Muita paz, meus queridos irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.